Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo, um vídeo do nosso curso Homilética e Hermenêutica para pregadores iniciantes. Só que antes de entrar no conteúdo do vídeo, eu quero lhe fazer um convite. Você que ainda não apertou o botãozinho vermelho logo abaixo e se inscreveu no canal, eu quero lhe convidar para se inscrever no canal. Também ativa o sininho das notificações para você ficar informado toda vez que subir um vídeo novo para o canal. Deixa o seu like, pois o seu like ajuda muito. O YouTube reconhece, entende que os vídeos aqui postados são relevantes e compartilhe os conteúdos em suas redes sociais, em seu grupo de WhatsApp, Facebook e Instagram, e ajuda o canal a crescer. Pois é, meus queridos irmãos e irmãs pregadores do Evangelho, neste vídeo do curso eu quero tratar sobre 5 dificuldades que nós temos para compreender o texto bíblico, né? Uma passagem bíblica quando nós estamos lendo a Bíblia Sagrada. Então vamos para o conteúdo deste vídeo? Então, meus queridos irmãos, a respeito das 5 dificuldades que nós temos para interpretar a Bíblia corretamente, a primeira dificuldade possa ser porque talvez você não está tendo uma vida de oração, uma vida de comunhão com o autor da palavra. A Bíblia Sagrada foi dada por Deus, né? Inspirando homens para escrevê-la, para que chegasse até nós. Então, sendo a Bíblia a palavra de Deus, nós temos que buscar ter comunhão com o autor da palavra, pois a Bíblia ela é o único livro que você estuda ou lê com o autor do lado, né? Pois o autor da Bíblia ele é vivo, né? Ele não está morto, ele vive e viverá eternamente. Então talvez a sua falta de comunhão, de busca em oração, pedindo ao Senhor a presença, a revelação da palavra, possa estar dificultando o seu entendimento. E eu creio que quando você resolver fazer isso, buscar a Deus em oração antes do estudo da Bíblia, né? Quando você for estudar a Bíblia, também em seu dia a dia, buscar a Deus em oração, né? Eu creio que as coisas irão clarear para você, pois o Espírito Santo há de revelar coisas insondáveis, escondidas que estão na palavra de Deus. Eu creio. Então essa possa ser sua primeira dificuldade ao interpretar a Bíblia, pois sem uma vida de comunhão ficará difícil, meus irmãos, pregador e pregadora, de entender corretamente a palavra de Deus. Então, a primeira dica para você é busca intimidade com o autor da palavra. Uma segunda dificuldade que você possa estar tendo para interpretar o texto bíblico possa ser a escolha da sua tradução bíblica. Por que isso, irmão Luciano? Porque para quem é pregador iniciante, nós temos que procurar uma tradução de equivalência dinâmica, ou seja, aquela tradução que ela já te auxilia na interpretação do texto. E muitos caem no erro de escolher uma tradução formal, ou seja, uma tradução com a linguagem mais dura, mais arcaica, mais dificultosa, né? E isso irá atrapalhar muito no seu entendimento bíblico. Como assim uma tradução formal? Almeida Revista Corrigida, Almeida Corrigida Fiel, a Almeida Revista Atualizada, a King James 1611. São traduções um pouco difíceis de compreensão para quem está iniciando. São palavras mais robustas, podemos dizer, mais duras, ou seja, arcaica, né?
Então, para você estar iniciando, eu indico uma tradução de equivalência dinâmica, uma NVI, uma NVT, que é muito boa. Deixa eu ver, uma Almeida Século XXI, que é uma das que eu uso bastante, né? A NAA também está uma tradução muito boa e gostosa de se ler, a NAA. Qual mais que eu posso indicar para os irmãos? E assim tem outro, também tem uns paráfrases que ajudam a entender, como a NTLH, a Nova Bíblia Viva, né? Tem gente que fala mal dessas Bíblias, mas não, querido, nenhuma delas lhe manda ir para o inferno, para pecar, para ir para o inferno, não, não, elas sempre apontam o caminho para Deus. Então, para quem está iniciando, eu considero essas traduções de equivalência dinâmica, que ao você fazer a sua leitura bíblica, ela irá esclarecer, abrir o caminho para a sua compreensão. Então, se você está iniciando no ministério da pregação, deixe um pouco de lado essas traduções formal, como a Revista Corrigida, uma King James 611, né? A ARA, podemos dizer, a CF Corrigida Fiel, e busca mais e a ler em uma tradução dinâmica, uma NVI, uma NVT, uma NTLH. Deixa eu ver qual tem mais aqui. Eu acho que é isso mesmo, as traduções que eu uso. Eu uso muito particularmente, eu gosto muito da tradução formal, a 1611, a King James, né? Só que eu uso muito a Almeida Século XXI, uma tradução muito boa, excelente. Então é uma das minhas traduções favoritas, né? Para estar estudando a Bíblia também. Então, a troca de tradução, você irá ter mais uma facilidade para compreender o texto bíblico, né? E sempre tendo 2 ou 3 traduções para comparações de textos, né, paralelos. Talvez você lê um texto uma Almeida Revista Corrigida e não consegue captar o sentido, entender? Aí você pega uma NVI, uma NVT e aquilo abre o horizonte para você, né? Então a troca de tradução possa lhe ajudar a compreender o texto bíblico. Amém? Uma terceira dificuldade que você possa estar tendo para compreender o texto bíblico é porque talvez você não está considerando o contexto. E o que é o contexto? O contexto, segundo a hermenêutica, a regra hermenêutica, existe vários contextos. Então, o que é o contexto? Vamos supor que você está lendo Mateus capítulo 24, botar versículo 15, né? Tentar pegar ali no meio. Aí você está lendo Mateus capítulo 24, versículo 15. O que é o contexto? O contexto é você analisar os versículos antes do versículo 15 e o versículo depois do versículo 15, ou seja, entender o capítulo todo. Aí sim você vai ter uma clara compreensão. E vai chegar em determinado momento da sua leitura bíblica que você será necessário buscar contextos paralelos, ou seja, versículos que tratam do mesmo assunto, também contexto remoto, vai te expandir o horizonte para outros mundos, para outros, como diz, capítulos da Bíblia, outros livros da Bíblia, outros versículos bíblicos, mas que encaixam naquela passagem que você está estudando. E isso te enriquece, pois você consegue fazer links, conexões com o versículo que você está lendo. O mal de nós hoje, que eu entendo, é a afobação para tentar para tentar aplicar logo o texto. E quando nós nos afobamos para tentar aplicar o texto, nós deixamos de entender o texto. Então você considerando os contextos, você irá entender muito. É por isso que muita gente vive pregando heresia, porque pega um versículo bíblico e faz aquilo que quer com aquele versículo. Aí, em vez de fazer uma em vez de fazer uma exegese, faz uma exegese, ou seja, força o texto a dizer aquilo que ele não está dizendo. Então é um grande perigo, né? Porque texto fora de contexto é pretexto para heresia. E isso, se você analisar a Bíblia, o diabo usou muito bem esses pretextos na tentação de Jesus no deserto. Então nós devemos ter cuidado com esse tipo de circunstância,
devemos sim analisar os contextos bíblicos, que irá ajudar muito na sua compreensão da Bíblia. Talvez possa ser uma das grandes dificuldades sua por ignorar o contexto bíblico. Também uma quarta dificuldade que você possa estar tendo para compreender o texto bíblico é porque talvez você não está considerando aquilo que o texto diz, aquilo que o texto está dizendo, né? E isso linka na dificuldade 3, desconsiderar o contexto. Por quê? Ao ler uma passagem bíblica, nós temos que considerar o que o autor está dizendo. E isso é muito importante, porque para nós tirarmos uma mensagem para o nosso sermão de um mundo de 2000 anos atrás, nós temos que considerar o que o autor queria dizer para aquele povo, para aquela época, o que o autor queria dizer para aquela ocasião. Então isso é muito importante, considerar o que o texto estava dizendo, ou o que o texto está dizendo, para nós conseguirmos extrair, fazer uma exegese e aplicar na vida dos ouvintes. Mas para aí nós temos que entender o texto, considerar o que o texto está dizendo e levá-lo aos ouvintes. Então, a consideração das palavras, do que o texto diz, do contexto, ou seja, considerar de um modo geral, te enriquecerá muito em seu entendimento. Então, toda vez que você for ler a Bíblia, analise as passagens, se tem umas palavras difíceis, busque autoajuda em dicionário, e você irá ver que sua mente irá expandir, porque tem textos obscuros para nós, mas com a ajuda de auxílios, materiais auxiliares, isso irá ficar muito nítido e visível para o seu entendimento. Então, considere o texto bíblico toda vez que você for estudar a Bíblia Sagrada. Uma quinta e última dificuldade que você deve estar tendo para entender a Bíblia Sagrada possa ser a falta de tempo para estudar a Sagrada Escritura. E isso é muito importante, porque hoje nós vemos muitas pessoas que dizem ser ministros do Evangelho, mas não se dedicam ao estudo da palavra. Eu sei que nós temos o dia corrido, nós trabalhamos fora, né, para trazer o sustento para os nossos familiares. Assim como eu trabalho, eu pego no serviço às 8 da manhã, entrego às 6 da tarde, só que eu consegui reservar um horário, um tempo para o meu estudo da palavra. Eu não fico um dia sem ler a Bíblia, só se eu ficar doente e não tiver condições de me manter sentado em pé. Mas enquanto eu estou no meu dia a dia normal de trabalho, eu consigo separar esse tempo. Então, a falta de tempo para estudar a Bíblia nos faz deixar de compreender. Porque vamos supor que você lê uma passagem bíblica hoje. Né? Você lê uma passagem bíblica hoje, só que você vai colocar a mão na sua Bíblia só daqui uma semana. Realmente você quer entender o texto? Eu creio que não. Porque a leitura, ela traz um dinamismo para a nossa mente. É uma academia. Uma pessoa, quando inicia na academia, nos primeiros dias, o processo é dolorido. E se ela desanimar, ela não voltará para a academia mais e nem pegará a forma que ela pretende. E assim é nós ao estudar a Bíblia. Se nós lemos um capítulo da Bíblia hoje e nos depararmos com passagem difícil e abandonar a leitura, o processo será lento em nossa vida. Então temos que ter continuidade, perseverança para buscar o entendimento. Então, a falta de tempo para estudar a Bíblia possa ser um grande item para a sua dificuldade em compreender. Para vocês terem uma ideia, eu pego um serviço às 8 horas da manhã. Eu levanto 5h50 da manhã, acordo 5h50. Esses 10 minutinhos, 5h56, eu faço uma breve oração, né, para levantar da minha cama. E
boto um café no fogo, né, esse processo, e estudo de 6h20 a 7h20, ou seja, eu estudo 1 hora antes de trabalhar. Quando eu chego do serviço às 6 da tarde, como minha esposa é líder do Ministério de Dança, nós intercala. Tem dias que eu estudo a palavra de tarde, mais cedo, de 6 às 8, e tem dia que eu deixo ela ensaiar e estudo a parte mais da tarde, ou seja, de 11 horas até meia-noite, ou de meia-noite até 1 hora da manhã, não importa. Não importa o horário, né? Sempre tem um tempo para estudar a palavra. Então, se você for esperar ter tempo, você nunca vai estudar, porque o nosso dia é corrido. Mas o tempo não se tem, o tempo se faz. Então você que é pregador ou pregadora, está vendo esse vídeo e tem preguicinha de ler a Bíblia, estudar, né, ler livros complementares, eu preciso lhe dizer, todo pregador tem que gostar de ler, estudar a Bíblia, para ter uma clara e fácil compreensão dos textos bíblicos. Então esse é mais um vídeo para o curso de homilética e hermenêutica para pregadores iniciantes. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, ajude o canal a crescer e até o próximo vídeo em nome de Jesus.